Amém. Graças a Deus. Queridos, abre a palavra de Deus comigo. Em Êxodo. Êxodo, capítulo de número 33. E nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 15. Êxodo 33. Você encontrou? Amém? Eu vou ler na versão NVI para vocês. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenastes, conduza esse povo, mas não me permitas saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Verso 13. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, verso 14: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Diga comigo: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Até aqui. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo revele essa palavra em nosso coração. Glória a Deus. Paizinho, eu te louvo, porque a tua presença é real aqui. É tudo o que desejamos, é a tua presença. Tudo o que desejamos é estar diante de ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, revela a tua palavra, Senhor. Revela o teu querer. Fala em cada vida, fala em cada coração que está aqui. E aqueles que estão nos assistindo e vão nos assistir ainda. Que essa porção, Senhor, venha de encontro sobre cada vida, sobre cada coração. Eu te peço, usa a minha vida, Senhor. Usa-me, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Essa palavra aqui, queridos, ela é tremenda. Se você na tua casa puder, tiver um tempinho, leia todinho o capítulo de número 33 de Êxodo. Eu vou me ater aqui a esses, principalmente ao verso de número 14 e o 15, para que a gente possa compartilhar com vocês um pouquinho a respeito dessa palavra, mas é tremendo o que Deus fala nessa palavra. E tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem muito a nos revelar. Amados, Moisés, ele recebe uma ordem de Deus, aqui, a partir do verso de número 12. Moisés, ele está falando com Deus, ele entra na tenda do encontro e ele vai falar com Deus. Ele vai buscar a face de Deus. E quando ele está orando, ele fala para Deus assim: Tu me ordenaste, conduza esse povo. Deus deu uma ordem para ele. Deus deu uma direção. Moisés, conduza esse povo até a terra prometida. Ele entrega uma incumbência a Moisés. E Moisés, querido, ele depende totalmente do Senhor. Você imagina conduzir uma nação todinha até o lugar aonde Deus disse que iria dar para aquele povo. Era uma responsabilidade sobre a vida de Moisés tamanha. Moisés, ele se vê muitas vezes como nós, diante de circunstâncias da nossa vida, a gente se vê incapaz. Moisés, ele se sentia incapaz. Ele pensava com ele mesmo: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir conduzir essa nação toda? Esse povo é um povo obstinado. Esse povo é um povo rebelde. Esse povo é um povo que não obedece. Mas Deus escolheu Moisés. Deus separou Moisés para aquela missão.
E quando Deus separa alguém para algo, quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, Deus capacita essa pessoa, querido. Deus tem dado um chamado para você. Deus tem dado uma direção para você. E embora você muitas vezes se sinta incapaz de realizar isso, Deus te dá a capacidade, porque a capacidade vem dEle. É Ele quem capacita, é Ele quem te guarda, é Ele quem está com você. Então Moisés, ele recebeu aquela ordem. E o Moisés, ele queria saber quem iria com ele. Tá bom, Senhor, o Senhor quer que eu vá conduzir esse povo, mas quem vai comigo? Sabe, queridos, essa oração de Moisés ali, esse diálogo dele com Deus, eu vejo Moisés numa situação como muitas vezes nós. Tá bom, o Senhor quer que eu vá, o Senhor quer que eu fale, o Senhor quer que eu faça, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Então ele faz com Deus uma oração, falando com Deus de uma forma como que, Deus, e agora? Quem vai estar comigo diante disso tudo? Qual é o propósito disso tudo? O que o Senhor quer fazer através disso tudo? Então ele fala para Deus, quem vai? E Deus disse assim, eu acho lindo a resposta de Deus para Moisés. Deus disse, eu o conheço. Primeira coisa, Deus te conhece. Diga para o teu irmão, Deus te conhece. Olha só, eu te conheço pelo nome. Sabia que Deus sabe o teu nome? Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde você mora, Ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe o que você faz, o que você deixa de fazer. De Deus a gente não esconde nada. Então Deus disse assim, Moisés, eu conheço você, eu sei que você não pode. Mas olha, ao invés de Deus falar para ele, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, Deus nunca fala isso para nós, querido. Deus sempre nos incentiva a ir além, Deus sempre nos leva a ir além. Quando Deus olha para o coração do homem e vê dentro do coração do homem o desejo, o anseio pela presença dEle. Ó, querido, sem Deus nós não somos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem te fortalece, é Deus que está com você nessa batalha, é Deus quem te dá direção, é Deus que te ensina. E muitas vezes, queridos, nós ficamos frustrados e abatidos, porque nós pensamos, será que Deus se esqueceu? Será que Deus não está vendo essa situação? Será que Deus não está olhando para mim? Será que Deus não me deu uma incumbência de eu cuidar da minha casa, da minha família, do meu trabalho, do meu estudo, e me deixou aqui? Deus não te deixa jamais. Ele não esquece de você. Ele tem o teu nome cravado na palma das mãos dele, e Ele cuida de você. Então Moisés, naquele instante, ele queria saber, será que Deus vai estar comigo? Será que a presença dEle vai estar comigo? Será que Ele vai me acompanhar nessa jornada, nessa tarefa, nessa missão, nessa ordem que Ele me deu? E Deus vem confirmando para ele o amor dEle, porque Deus é amor. Deus é amor e Deus nos ama. Ele nos ama tanto que Ele entregou o que Ele tinha de melhor por nós. Você tem valor, você é importante para Deus. Essa situação que você está vivendo vai passar, querido. As coisas mudam, o tempo vai mostrar para você que Deus esteve com você nesse deserto que você está atravessando, nessa dificuldade, nesse lugar, nessa incumbência, nessa tarefa, nessa responsabilidade que você está tendo. O Senhor está com você, a presença dEle está com você. E ali o Senhor confirma o amor dele por Moisés, dizendo assim: eu o conheço pelo nome, e de você eu tenho me agradado. Queridos, quantas pessoas não gostariam de ouvir essa palavra? Pois o Senhor está dizendo hoje para você: eu conheço você, e de você eu tenho me agradado. Aleluia! O Senhor tem se agradado de você. Mas Moisés, ele poderia dizer: eu sou tão falho, eu sou imperfeito, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Não,
Moisés recebe aquela palavra: o Senhor tem se agradado de mim, o Senhor tem se agradado de você. É isso que o Senhor quer que você saiba, Ele tem se agradado de você. Moisés, ele pergunta para Deus sobre o seu propósito. Qual é o propósito nisso tudo, Senhor? Qual é o teu propósito nisso que o Senhor me chamou, me separou para eu conduzir esse povo? Qual é o teu propósito? Cada um de nós temos nesta terra um propósito. O meu propósito é um, o seu é outro, o dela é outro, o dele é outro. Cada um de nós temos um propósito. E nós precisamos saber qual é o propósito de Deus. O primeiro propósito de Deus na tua vida é você ser filho dele. Ele te amou, Ele se entregou por você, Ele se deu por você, Ele comprou você. Você tem valor, você é importante para Ele. Pedro nos diz que nós não fomos comprados com coisas perecíveis desta terra. Nós fomos comprados, querido, não foi com prata, não foi com ouro, não foi com coisas perecíveis desta terra, mas nós fomos comprados com o sangue de Jesus. O sangue daquele que venceu a morte, daquele que venceu o inimigo, daquele que venceu a morte. Aleluia! Com o sangue de Jesus. Jesus era Deus e é Deus. E Ele se fez homem. E Ele habitou entre nós. Paulo fala que Ele se tornou homem. Para quê? Para que Ele te conhecesse. Para que Ele me conhecesse. Para que Ele sentisse a minha dor e a tua dor. Porque Ele, como Deus, Ele nos criou. Mas Ele quis sentir o que nós sentimos. E a palavra fala que Ele se despojou. Um dia na glória, o Pai disse: filho, eu preciso de você. Eu preciso de você. Porque não teve anjos para fazer essa tarefa. Não teve homens para fazer essa tarefa. Eu preciso de você. Eu preciso que você se torne homem. No céu, Ele tinha a presença do Pai. No céu, Ele tinha a adoração dos anjos 24 horas. Isaías diz que os anjos de Deus adoram a Deus incessantemente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Os céus o adoram, os anjos o reverenciam. Ele tinha toda a adoração e ele tinha a presença do Pai. Agora, ele se despoja. Ele tira a coroa dele da majestade. Ele tira as suas vestes de majestade. E a palavra diz que ele se torna homem. E ele veio em busca do perdido. Ele veio em busca do abatido. Ele veio em busca do sobrecarregado. Ele veio em busca daqueles que estavam perdidos. Paulo diz assim, no livro de Romanos, capítulo 3, que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, queridos, afastados de Deus. Nós não fomos criados para ficar separados de Deus, nós fomos criados para ter intimidade com Deus, fomos criados para ter relacionamento com Deus, e é isso que Jesus veio fazer. Ele veio restaurar essa intimidade, esse relacionamento, essa presença de Deus na nossa vida. O Senhor quer você perto dele, o Senhor te ama, Ele não quer você longe, Ele não quer você afastado, Ele não quer você perdido, Ele quer você perto dEle, na presença dEle. Você não se encontra e não se realiza em nenhum outro lugar. Você pode estudar, querido. Eu conheço pessoas que são tão estudadas e fez uma faculdade, e fez outra, e pós, e não sei mais o que lá, mas são vazias, porque dentro do homem, estudo não preenche, casamento não preenche, homem, mulher não preenche, filhos não preenche, dinheiro não preenche, nada, querido. A única coisa que preenche o ser humano é a presença de Deus. É isso que nós precisamos, é da presença dEle.
Você nasceu com um propósito. Qual é o meu propósito? Adorar ao Senhor. Foi para isso que você nasceu, para adorar ao Senhor, para viver na presença dEle, para estar diante dEle, para ter comunhão com Ele, para viver uma vida abundante com Ele, para ter relacionamento com Ele. Existem pessoas que têm medo de Deus. Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo me disse isso. Tem pessoas que não se aproximam de mim porque têm medo de mim. Tem medo de Deus. Porque foi, de uma forma ou outra, conduzido espiritualmente numa religiosidade, a olhar para um Deus que é bravo, a um Deus que está sempre zangado, a um Deus que, se eu der um passo em falso, Ele vai me fulminar. Há um Deus que Ele quer me castigar. Quando a gente é pequeno, muitas vezes a gente é ensinado: não faz isso porque Deus castiga. Não é? Não faz lá, Deus castiga. Deus vai te castigar. Então você tenta com a sua força agradar a Deus, e você não consegue, querido. Por mais que você tenta, você não consegue. É a graça dele que nos faz chegar até Ele. É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é de graça. Por isso chama graça. Veio de graça, querido. Eu tenho que receber. Eu não tenho que ter medo de Deus. Eu não preciso ter medo. Eu tenho que me aproximar. O Senhor quer que nós nos aproximemos dEle nessa tarde, com o nosso coração, com o nosso desejo de conhecer profundamente, de ter um relacionamento com Ele. Às vezes as pessoas julgam as outras. Aquela pessoa é chata, aquela pessoa é assim, é assado. Você não conhece a pessoa, você não sabe nada da vida dela. Se aproxima dela. Aí quando você aproxima da pessoa, você começa a conversar, você vê que a pessoa não é nada daquilo que você imaginava. Não é assim? Você fala: nossa, aquela pessoa é tão legal, aquela pessoa é tão simpática, aquela pessoa é tão diferente. Querido, se aproxima de Deus. Queira conhecê-lo. Deseja estar na presença dEle. Deseja estar diante dEle. É tudo que nós precisamos para a nossa vida. Você quer ser abençoado? Quer? Então busque a presença do Senhor. Busca. Diga: sem Deus eu não sou nada. Sem a tua presença eu nada sou, Senhor. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Às vezes a gente quer ser tão eloquente, falar palavras tão bonitas. Deus não está interessado nas palavras bonitas, querido. Não adianta querer enfeitar o pavão. O pavão já é bonito. Não precisa mascarar para chegar diante dEle. Eu preciso me render a Ele. Eu preciso desejá-lo. Eu preciso querer conhecê-lo mais e mais. Quando nós cantamos: leva-me, Senhor, por essas águas. Leva-me além, guia-me, Senhor, para que eu possa conhecer-te mais, para que eu possa entrar nesse lugar de descanso. Muitas pessoas estão fatigadas, cansadas, tentando fazer as coisas com a própria força, tentando agradar a Deus de uma forma que Deus não quer. Ser fingido. Não adianta, querido. Quando o Senhor fala para Moisés: Moisés, Ele começa a dizer: Quem vai comigo? Quem vai? O Senhor não falou quem vai comigo. Moisés estava assim, meio que dizendo para Deus: Deus, e agora? O que eu faço nessa situação? Deus conhece o coração nosso. Deus conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo que haja a palavra na nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então Ele fala para Moisés: Moisés, olha, Moisés, eu conheço você pelo nome, e de você eu tenho me agradado. Vai, Moisés, vai cumprir o teu propósito, vai fazer o meu querer. Deus confirma para Moisés a presença e o descanso. É duas coisas que nós precisamos: presença, diga comigo, presença e descanso.
Quantos aqui precisam disso e querem e recebem isso nesta tarde? A presença dEle e o descanso dEle. O verso 14, o Senhor diz para Moisés: eu mesmo o acompanharei. Ai, querido, que coisa linda. Diante de um desafio tão grande, diante de uma obra que ele tinha na mão dele de conduzir aquele povo, era tão grande, uma responsabilidade tão grande, mas Deus diz: eu mesmo o acompanharei, e mais, e lhe darei descanso. Glória a Deus. Receba nesta tarde o descanso de Deus, receba a companhia dEle, é isso que você precisa. Moisés, ele fala uma das frases mais lindas que eu acho, nesse capítulo. Ele fala no verso 15 assim: se não fores conosco, não nos envie. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que sem Deus, sem a presença de Deus na nossa vida, de nada adianta. De nada adianta. Eu posso ter tudo, eu posso estar no lugar mais lindo que for, mas sem a presença dEle, de nada vale. A presença dEle é tudo que eu preciso. Quantos aqui podem dizer: Senhor, a Tua presença é tudo que eu preciso. Sem a Tua presença eu não sou nada. Eu dependo da Tua presença. Eu dependo da Tua presença. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus. A presença dEle nos sustenta. A presença dEle nos transforma. Sabe por quê? Porque quando você está na presença dEle, você nunca sai do mesmo jeito. Porque Ele vem confrontar a nossa vida. Deus fala com você, querido. Deus fala com você. Ele não nos acusa, mas Ele transforma naquilo que você é aos olhos dEle. Ele mostra para você quem você é para Ele. E o que interessa é o que você é para Ele. Não o que as pessoas dizem a teu respeito. Não o que as pessoas falam a teu respeito. Talvez desde criança você tenha ouvido dizer: ei, você não presta para nada. Ei, você não sabe nada. E você acreditou nisso. É uma mentira que o diabo lançou, usando pessoas. Você é amado de Deus, você é especial de Deus, você tem a graça dEle, você tem o favor dEle, você tem a misericórdia dEle sobre a tua vida. É isso que nós precisamos saber e entender, que Deus nos vê de uma forma extraordinária. Como? Quando Ele olha para você, Ele vê Cristo. Por quê? Porque Paulo diz: agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo. Isso é graça, isso é misericórdia, isso é favor. Ele não lança no meu rosto o meu pecado. Ele não acusa. Moisés era falho? Era. Moisés não era perfeito, queridos. Moisés não era perfeito, mas Deus disse para ele: eu tenho te visto e eu tenho me agradado de você. Oh, querido, Deus tem te agradado de você nesta tarde. Deus tem se agradado de você. Ainda que ninguém olhe, ainda que ninguém diga, mas para Deus você é especial. Você é único. Você é único. Você é único, escolhido. Deus te conhece tão a fundo, tão profundo, que Ele conhece a tua realidade. Ele conhece desde o ventre da tua mãe, a tua história, o que você passou. E desde o ventre da sua mãe, querido, quando você era informe, quando você não estava pronto ainda, você estava sendo formado lá dentro. Cada dia seu estava sendo escrito no livro da vida. Cada dia seu. Que dia é hoje? Que dia é hoje? 22? 22 de setembro de 2021. Diga seu nome. Hoje, fulano de tal estará na minha casa,
buscando a minha presença. Buscando a minha presença. Sabe, queridos, as pessoas não valorizam a presença de Deus. Moisés, ele valorizava. Ele sabia que sem a presença de Deus, ele não iria conseguir conduzir aquela nação. Ele não cumpriria o propósito. Valorize a presença. Busque a Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja uma pessoa transformada pela graça de Deus. Não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Ele fez. Quanto mais você contempla, quanto mais você busca, quanto mais você deseja, quanto mais você anseia pela presença dEle, mais você é mudado. Mais você é curado das suas emoções, dos traumas do passado. Os dias de hoje são dias difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Glória a Deus. Jesus vem vindo buscar a sua noiva. Então são dias difíceis, dias de tribulação, dias de dor, dias de angústia, dias, querido, onde as pessoas são amantes de si mesmo. As pessoas se preocupam com ela mesma e se esquecem principalmente de Deus. Elas querem Deus não por Deus, elas querem Deus por aquilo que Deus pode dar para elas. Não busca Deus por aquilo que Ele pode te dar. Isso Ele faz. Busque a Deus pelo que Ele é. Busque a presença de Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus e não há outro, e não há outro, e não há outro. Só Ele é Deus. Busque a Deus porque você o ama. Quando Jesus ressuscitou, Ele foi num caminho, numa estrada de Emaús. E a palavra de Deus diz que no meio do caminho tinha 2 discípulos conversando e falando acerca das coisas que aconteceram. E os 2 conversavam e os 2 diziam assim: puxa vida, nós achávamos que Ele era o Redentor, que Ele era o Rei, que Ele era aquele que ia mudar a nossa história. Mas agora acabou. Ele morreu. Nossos olhos viram Ele lá na cruz, pregado na cruz. Os nossos olhos viram tirando Ele daquela cruz e colocando Ele naquela tumba vazia. E os 2 discípulos estavam muito tristes. E a palavra de Deus diz que o terceiro homem entrou no meio do caminho. Ele sempre vem ao nosso encontro. Sempre. E ele disse para aqueles 2 discípulos: o que vocês estão falando? Escuta, você não sabe do que aconteceu? Não, o que aconteceu? Você é o único aqui em Israel que não sabe o que houve? O que houve? E os 2 começam a dizer. E ele vai ouvindo e vai caminhando com eles. E a palavra diz que quando eles chegam a certa altura, ele se despede deles e ele continua o caminho. E aqueles 2 disseram assim: fica, Senhor, fica conosco, já se faz tarde, fica conosco, já se faz tarde. Muitas vezes Ele vem ao nosso encontro e a gente despreza a presença dEle. A gente vem no culto e fica olhando para o lado, olhando para o outro, como um ventilador. Você não é um ventilador. Você é amado dEle, Ele quer atenção tua. Ele quer que você olhe para Ele. Muitas vezes o louvor está aquela adoração e você está lá pensando no feijão, pensando não sei em quem. Para, querido, para. Esqueça. Deus está cuidando de tudo. É tempo seu e dele, é tempo seu e dele. Agora é hora sua e dele. Não é hora de pensar em nada mais. Nada mais importa a não ser a tua presença. Nada mais, querido. É tempo de parar
É tempo de entrar no descanso dele. Paulo fala que há um descanso para nós, querido. Há um descanso para você que está cansado. Há um descanso para você que está abatido. Há um descanso para você nessa tarde. Jesus é o teu descanso. Entra no descanso do Senhor. Ele só fica junto com você se você pedir. Ele não quer nada forçado. Você pode me dizer assim, mas eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado de tanto tentar e as coisas não mudar. Eu acho melhor eu desistir. Pois o Senhor manda dizer para você: não desista, filho. A minha companhia é com você, eu irei com você, eu estou com você. Lança sobre mim o teu cuidado, eu tenho cuidado de você. Descansa, porque eu tenho águas frescas para você, águas que traz refrigério, águas que traz refrigério. Sabe o que ele tem? Ele tem paz que o mundo não pode dar. Ele tem paz que você não vai encontrar em nada. Você pode passear no shopping, você pode ir para a praia, você pode ir para o hotel fazenda, comer a melhor comida que tem. Você pode andar a cavalo, correr, subir montanhas, escalar, descer. E não vale conhecer lugares lindos nessa terra. Mas não vai trazer paz. Não vai trazer a presença, não vai trazer alegria, porque sem Ele de nada vale. Mas com Ele, você pode estar na tua casa, no teu quarto, você pode estar na calçada da tua rua, fazer uma caminhada. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele traz alegria, Ele traz alegria que ninguém pode trazer. Os psicólogos, psiquiatras, os psi da vida aí, né, queridos? Ô nome ruim de falar. Mas, verdade, estudam. Trazem um monte de medicação para a gente, para trazer paz. Porque as pessoas estão ansiosas hoje. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão amedrontadas. As pessoas querem cura. As pessoas querem ser libertas. Para continuar vivendo o propósito de cada um. Moisés sabia que a única forma dele conseguir viver esse propósito era na presença do Senhor. Se a tua presença não for, não nos envie. Você pode dizer isso para o Senhor nessa tarde? Se a tua presença não for comigo, fale com fé, diga: se a tua presença não for comigo, não me envie. Amém? É a presença dele que traz fortaleza para você. Nós precisamos aprender a buscá-lo com todo o nosso coração. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. É todo, não é pela metade. Não é o coração dividido. Deus quer todo. Deus quer tudo. Ou é tudo ou é nada. Quando você buscar de todo o coração, você vai me achar. Você vai me encontrar. A versão da NVI, ela diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado. Eu achei lindo isso. Ele vai deixar você encontrá-lo. Quando? Quando eu buscá-lo. Quando eu desejar a presença dEle. Quando eu desejar esse lugar de descanso. Aí, querido, eu vou encontrar. Tenha uma vida cheia da presença dEle. Sabe o que é cheio, querido? Um copo aqui, ó. Ele não está cheio. Está bem
pouquinho. Bem aqui embaixo. Mas eu pegar essa garrafinha aqui, ó, e começar a enchê-la. Aí nós vamos encher agora. Glória a Deus. Ó, eu vou buscando a Deus todo dia um pouquinho mais. Mais um pouquinho da leitura da palavra, um pouquinho da oração, do louvor, da minha meditação, um pouquinho mais falando do amor de Deus, um pouquinho mais orando por alguém, fazendo uma visita, ajudando alguém, dando amor, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Se eu colocar mais um pouquinho, vai transbordar. Aleluia. Assim é com a presença do Espírito Santo. Quanto mais eu busco, quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me entrego, mais Ele me enche da presença, mais Ele me enche da graça, até eu transbordar na presença dEle. É isso que Ele quer fazer com você. Busque a Ele, tenha uma vida cheia da presença dEle. Como que eu faço isso, pastora? Buscando. Eu vi uma pessoa dizendo assim: eu quero aprender a falar inglês, mas não tenho tempo. A desculpa de todo mundo é que não tem tempo para ler a Bíblia, não é? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Ai, a vida é muito corrida, aí não tem tempo para orar. Aí eu vou orar para dormir, eu me ajoelho e eu falo. O que eu falo? Com Deus me deito, com Deus me levanto. Não é assim? Aquela oração assim, bem rapidinho. Obrigado pelo dia, amém. E já deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Não é isso, querido. Vida de oração é vida de busca. Eu ando, estou no mercado, estou falando com Deus. Vou no banco, estou falando com Deus. Vou para a escola, estou falando com Deus. Estou cozinhando, estou falando com Deus. Estou lavando roupa, estou falando com Deus. Estou cuidando dos meus filhos, estou falando com Deus. Todo tempo falando com Deus, todo tempo buscando a Deus. E a leitura da palavra é essencial para o cristão. Você fica sem comida? Quem consegue? Quem consegue ficar sem comer? De forma alguma. Você acorda, o estômago já está lá nas costas, né? Você quer um café, você quer um leite, você quer um pão, qualquer coisa, você quer. A carne quer o alimento, pois o seu espírito também quer o alimento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que faz o cristão crescer, que faz você fortalecer, que faz você compreender o que o Senhor quer falar. Como Deus vai falar se Ele fala através da palavra? E se a palavra está fechada lá, a boca de Deus está fechada dentro da casa? Eu preciso abrir, e eu preciso pedir, para quem? Para o Espírito Santo. Revela-me a tua palavra. Fala, Deus, fala o que o Senhor quer falar comigo. E eu começo a buscar, e daqui eu vou para lá, e o Espírito Santo vai falando: abre tal livro, vê tal coisa, leia isso vai fazer bem para você hoje, você está precisando dessa palavra. É assim que a gente vai fortalecendo, buscando a Deus, dando prioridade para Deus, porque a palavra de Deus diz que quando eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Busque a Deus, busque ao Senhor em primeiro lugar, tenha sede, tenha fome de Deus. Busque a Deus e não os favores de Deus. Porque tem gente que só sabe chegar diante de Deus e pedir. Mas é errado pedir? Não. A palavra de Deus diz que é para nós batermos e essa porta vai abrir. É para pedir. Se eu não tenho sabedoria, eu peço a Deus. Até sabedoria eu peço para Deus. Ele vai me dar. Mas eu não posso só pedir: Pai, abençoa minha casa, abençoa meu filho, abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa meus irmãos, abençoa toda a minha parentela. Eu não posso só pedir, querido. Pai, abre essa porta, eu quero, mendigando as migalhas. Eu tenho que chegar desejando a face do Rei e não a mão dele, porque ele já me deu tudo. Nós já somos enriquecidos com
todas sortes de bênçãos no mundo espiritual. Nós já somos enriquecidos, Ele já deu. Ele deu o que Ele tinha de melhor, o Filho dEle. Ele já deu. Então nós já somos, diga assim comigo, eu já sou enriquecido. Eu já sou abençoado. Amém? Eu preciso buscar a face do meu Rei. Nunca se esqueça. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que pensa. É uma pessoa que sente. Você sabe o que é isso? Quando alguém só vem atrás de você por causa do favor. Nunca pergunta se você está bem. Nunca pergunta se está tudo bem com você. Nunca conversa com você a respeito de nada. Mas quando precisa de você, vai atrás de você. Está indo atrás de você, por quê? Aí você pensa. Porque a gente pensa. Vem vindo atrás de mim porque precisa. Quer favor. Deus é a mesma coisa. Meu filho vem vindo atrás de mim porque quer alguma coisa, mas não me quer. Nós precisamos desejá-lo. Oh, querido, nós precisamos desejar a presença dEle. É tudo que nós precisamos. Busque conhecer. Busque ter intimidade com Deus. E Ele vai revelar a você, com toda a graça, com todo o favor, com toda a misericórdia dEle e com todo o amor, que você é dEle. Você é amado dEle. E nessa tarde, o que o Senhor quer? Que você busque a presença dEle. E entre no descanso dEle. Quantos aqui querem o favor dEle? Quantos aqui querem da presença dEle? Eu convido você que pode se colocar de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. O Senhor nessa tarde, Ele quer tirar de você o medo, a ansiedade. Ele quer que você, buscando a presença dEle, seja tão cheio dEle, que o medo não vai afastar você. A dúvida, a incerteza, os traumas, as rejeições da vida, isso tudo vai ficar para trás. Porque tudo o que você precisa, na verdade, é da presença dEle. É da presença dEle. É do amor dEle. E da graça dEle.